Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para comentar as manifestações de 15 de março, mas eu queria aproveitar para fazer um desabafo e esclarecer algumas mentiras graves que têm circulado nas redes a meu respeito. De certa forma, esse também é um pedido de ajuda para a gente combater a desinformação. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, por favor, compartilhe. Bom, eu estou fora do ar há uns 4 meses e mesmo assim está rolando uma campanha coordenada de assassinato de reputação contra mim. A intenção é bem óbvia, né? É minar a minha credibilidade, questionar o meu caráter às vésperas da minha estreia numa nova emissora. Porque se as pessoas elas não acreditarem em mim, elas não vão acreditar no que eu falo. E um jeito muito efetivo de atacar a mensagem é desacreditar o mensageiro. O nome disso em retórica, a gente sabe, é o tal do argumentum ad hominem. Bom, vazaram algumas conversas privadas de um grupo fechado de WhatsApp chamado Marketing Bolsonaro. Membros desse grupo estariam participando da convocação e da organização das manifestações do dia 15 de março a favor do presidente Bolsonaro. E aí eu te pergunto, e daí? Essas pessoas não podem participar de uma manifestação de apoio ao presidente da República e à sua agenda de reformas? Essas pessoas não podem protestar contra um congresso repleto de achacadores e picaretas? E aqui eu estou só usando as expressões que o Cid Gomes e o Lula já disseram em anos anteriores. Pessoal, não vamos ter medo de democracia, pô. Toda manifestação popular pacífica é legítima e tem amparo constitucional. As pessoas têm liberdade de associação, liberdade de expressão. Isso vale para o povo nas ruas e também vale para os ativistas e para os empresários do grupo de WhatsApp. Ah, e só para não passar batido, porque tem muito jurista e muito jornalista militante forçando a barra nesse ponto. A não ser que o presidente da República proponha alguma medida formal que cerceie direitos ou prerrogativas dos parlamentares, falar em crime de responsabilidade é golpismo. E se for para falar em quebra de decoro, antes a gente precisaria lidar aí com uma horda de deputados desqualificados que ofende cada ministro de Estado que pisa no Congresso. Aliás, se for mesmo para a gente apurar crime de responsabilidade, então vamos começar pelas dezenas e dezenas de infrações de abuso de autoridade listados nos pedidos de impeachment dos ministros do STF, que estão lá mofando no Senado. Mas vamos voltar aí para o caso do vazamento ilegal de conversas do grupo de WhatsApp, o tal do grupo Marketing Bolsonaro. Qual não foi a minha surpresa ao ver o meu nome exposto como se eu fosse um participante ativo desse grupo, um verdadeiro marqueteiro do governo. Isso é uma mentira deslavada. Eu vou repetir, isso é mentira. Eu desafio quem está por trás desse vazamento ilegal a publicar uma única mensagem minha desse ano de 2020 ou do ano passado de 2019 nesse grupo. Não tem. Nesse caso específico, eu ainda conheço e respeito membros desse grupo. Alguns deles são minhas fontes como comentarista. Mas como meu número de WhatsApp é público, pode acontecer de eu fazer parte de uns grupos aleatórios. Só para vocês terem ideia, antes de gravar o vídeo, eu dei um check e eu tinha aqui, ó, quer ver? Nada menos que 25.183 mensagens individuais não respondidas no WhatsApp. Falar comigo por celular é uma das coisas mais difíceis que tem. Mas o ponto fundamental é o seguinte: estar num grupo de WhatsApp não significa participar dele. E quem escreveu essas matérias sabe disso muito bem, teve chance de apurar a informação. Aliás, que fique registrado, hein? Eu não fui procurado para comentar nenhuma matéria publicada envolvendo o meu nome, o que está em desacordo com as práticas do bom jornalismo, pessoal. Uma postura dessa na CNN Brasil, por exemplo, seria inadmissível. Então, assim, ao citar o meu nome, sem prestar qualquer esclarecimento, sem oferecer uma contextualização mínima ao leitor, a matéria, ela ataca a minha credibilidade de uma forma muito covarde, porque ela encaminha a interpretação de que eu estou a serviço do governo, o que seria, obviamente, um conflito de interesse para um analista político. E aí eu fico pensando, né, a troco de que inventar um negócio desses? Será que é ressentimento, sei lá, inveja? Ou talvez seja aquela tendência de medir o outro pela sua própria régua moral. Porque tem muito jornalista e muito familiar de jornalista prestando serviços para políticos, para partidos, para campanhas e faturando alto com isso. E assim, não é ilegal, mas não é o meu caso. A minha carreira de marketing político se encerrou na campanha de 2018.
Eu nunca recebi verba de fundão eleitoral e a minha remuneração está divulgada no site do TSE. Eu fui contratado, pessoal, eu não fui comprado. Inclusive, eu tenho muito orgulho de ter feito campanhas que promoveram valores conservadores e desconstruíram valores socialistas, progressistas e por aí vai. E caso ainda não esteja 100% claro, eu nunca recebi um centavo de nenhum governo. E eu nunca recebi um centavo de partidos políticos ou de políticos desde que eu sou comentarista. Quem afirmar o contrário tem a obrigação de provar a mentira que está contando. E fica um desafio aqui para outras pessoas da imprensa falarem a mesma coisa. Da minha parte, eu reafirmo com vocês um compromisso inegociável com a busca pela verdade. Ninguém é dono da verdade, mas eu estou sempre perseguindo ela. Estou pesquisando, estudando, refletindo, mantendo a cabeça aberta, procurando embasar minhas opiniões, sempre aprendendo, mas senhor das minhas próprias ideias. Quem manda no que eu falo sou eu. Muito obrigado pela força. Se vocês puderem passar essa mensagem para frente, de verdade, eu agradeço de coração, porque tem muita gente incomodada com o que nós temos aqui para falar. Valeu, pessoal. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa prévia do Boletim Coppola, dessa vez para fazer alguns breves comentários sobre a troca de farpas entre o general Heleno, ministro do GSI, e as lideranças do Congresso Nacional. Bom, por ocasião de uma cerimônia oficial, o general foi gravado em uma conversa privada, se queixando do parlamento a outros ministros, abre aspas para o general. Nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. E a isso seguiu-se um sonoro xingamento. Que escândalo! Onde já se viu um cidadão brasileiro xingar seus políticos numa conversa entre colegas? Aquele que nunca pecou dessa forma, por favor, atire a primeira pedra. Ah, mas é um ministro. Ok, mas não numa manifestação oficial. O áudio só registrou um momento privado para uma audiência reservada. Mas o ponto que realmente ardeu para os caciques políticos do Congresso não foi a forma da fala, foi o seu conteúdo, a constatação da natureza chantagista de setores do parlamento. E o que é fazer chantagem? É condicionar o seu próprio comportamento à obtenção de uma vantagem, geralmente uma vantagem injusta. No caso hipotético de um Congresso chantagista, a moeda de troca é o voto. E as vantagens pretendidas são cargos, influência política, verbas públicas. Assim funcionava aquele tal presidencialismo de coalizão do governo tucano, do governo petista, do governo MDBista, né? A compra de apoio político no Congresso por meio do loteamento de ministérios, da distribuição de postos em empresas estatais, do repasse de verbas federais e, mais importante, do desvio de dinheiro público em esquema de corrupção. Esse toma lá da cá acabou a partir de 2019 e deixou muito parasita sem hospedeiro com síndrome de abstinência. E aqui a gente está falando de carrapato acostumado a ser maior que o boi. Então, pessoal, nessas polêmicas, fiquem muito atentos às tempestades em copo d'água, às reações histéricas das velhas raposas e à cobertura maniqueísta de grande parte da imprensa, que parece que separou a República entre um congresso de anjos e um governo de demônios. A gente vai tratar desse tema, governo versus Congresso, com mais profundidade hoje no boletim. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse o link aqui no descritivo ou na bio para ter acesso ao conteúdo exclusivo por e-mail ou WhatsApp. A assinatura é gratuita. Forte abraço.